Olá, como vai? Eu sou o professor Edson Botelho, de Língua Portuguesa. Nós estamos no módulo de redação para concursos públicos. Uma pergunta para você. Pronto para tirar nota máxima na sua redação? Ótimo, é só seguir nossas orientações. Esse é o nosso objetivo. E direto do estúdio do Sou Concurseiro e Vou Passar, nossa aula de hoje será a construção de um texto dissertativo parte por parte. Exatamente. Nesse exato momento, nós vamos montar uma redação para que você tenha uma noção de como é o tempo que você vai levar e os problemas que você terá em relação a esse texto e, como sempre, combater logo esses problemas, certo? Não esqueça, dissertar é um ato de discorrer, né? É como se você abrisse uma torneira e começasse a fluir as ideias. Essas ideias sobre um determinado assunto que você tem que dominar. Todas as bancas, quando passam uma redação para um aluno, elas costumam dizer, né, mais ou menos os temas que elas irão cobrar. Não o tema em si, mas, por exemplo, atualidades. Então, fique concentrado no que está acontecendo no Brasil nesse exato momento. Então, dentro deste tema, você vai buscar argumentações que levem você a uma conclusão lógica. Por isso que toda redação, ela pressupõe o quê? Um exame crítico sobre o assunto. Olha o que eu estou falando, um exame crítico, não uma fofoca. Tá? Então, você pode, inclusive, criticar o governo, criticar a situação atual, você não pode falar mal. Qual a diferença? Quando você critica, você tem embasamento para falar sobre o assunto. Objetividade na exposição do seu problema. Isso vai com que você evite, né, determinadas expressões desagradáveis. Por exemplo, às vezes os alunos começam uma redação com "é lamentável que a situação do Brasil, é lamentável que o sistema carcerário". Não, isso é subjetividade. Inclusive, a VUNESP, em um dos pontos, né, de correção, ela é taxativa, proibido o uso de subjetividade. É só você ler o edital. Planeje o seu trabalho. Você planeja tudo na vida, menos a sua redação. Você planejou, inclusive, né, assistir a essa videoaula. Que horas eu vou assistir? Que vídeo eu vou assistir a? Então, tudo isso é importante. Você planeja tudo, mas a minha redação você não planeja, né? Também eu quero que você domine o assunto. Eu vou lhe fazer uma pergunta nesse exato momento. O que você leu hoje? É importante. Você precisa ler sobre economia, política, sociedade, história, sociologia, filosofia. Você precisa ter essa capacidade de leitura. Habilidade na argumentação, fundamental. Exatamente, você precisa saber como argumentar. E o mais importante, fidelidade ao tema. Você não pode fugir disso. Então, qual é a primeira coisa que você tem mediante uma redação? Leia a proposta toda de ponta a ponta e imediatamente você vai elaborar o quê? Você vai elaborar a sua tese. Eu já ensinei a você como faz isso. Estão lembrados? A primeira coisa que você tem que fazer é ler o tema, né? Ler o tema e depois você vai fazer uma pergunta que tenha como resposta sim ou não. Estamos todos lembrados disso, certo? Muito bem. Então, vou habilitar aqui para você ter uma noção do que nós vamos fazer. Primeiro, de olho na tela, você vai elaborar sua tese e seus argumentos. A tese é a ideia principal para a qual o texto pretende a adesão do leitor ou ouvinte. Qual é o objetivo da tese? Convencer o leitor. Muito bem. Então, neste exato momento, você vai pegar o tema, transformar em uma pergunta que tenha como resposta sim ou não. Feito isso, você tem a tese. E depois você tem os argumentos. São os motivos, as razões utilizadas para convencer o leitor à validade da sua tese. Muito bem. Como é que eu tenho esses argumentos? Né? Pode voltar para mim. Esses argumentos, eles nascem da pergunta. Por quê? Então, vamos lá? Senhores, Manaus é uma cidade violenta? Sim ou não? Resposta. Muito bem. Aí o que você faz agora? Pergunte por quê? Esses porquês são os argumentos que vocês vão utilizar. Primeiro passo, eu quero que você delimite um tema proposto. Exatamente. Por quê? Se você não delimitar, você vai se perder. Eu vou lhe dar um exemplo, né? Violência familiar. Você não pode falar sobre violência familiar. Você tem que delimitar esse assunto, porque a violência familiar ela pode ser contra o idoso, contra a mulher, contra a criança, contra o animal, o animal doméstico. Para você ter uma boa abordagem, é necessária a delimitação do tema. Fazendo essa delimitação, você poderá fazer uma análise mais aprofundada. Caso contrário, ficará uma generalização e você terá problemas na hora de concluir, tá bom? Essa delimitação é feita logo na introdução. Exatamente.
Comece bem que você termina bem. Então, eu vou mostrar agora qual será o tema da nossa redação de hoje. Eu vou fazer uma redação com você parte por parte. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Na introdução eu vou colocar o tema, os argumentos, depois vou desenvolvê-los. Tudo isso vai ser necessário para vocês. Então, vamos ao tema. Eu vou deixar mais ou menos uns 30 segundos para que você possa refletir sobre esse tema. Então, vamos lá? De olho na tela. Exatamente. Fique refletindo um pouco, né? Que tema será esse aí que nós vamos abordar hoje, né? Exatamente. Às vezes pode até ser um pouco complicado, passa pela sua mente várias coisas, né? Mas está na cara, né? Que o tema é violência, né? Muito bem, ficou taxado isso. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um planejamento. Você já pensou fazer isso? Exatamente. Como é que constitui esse planejamento? Vamos lá, põe lado a lado para mim. Primeiro você vai determinar o tema. Então eu já determinei. O tema é violência. Agora, que tipo de violência? Muito bem, alguns podem estar falando, violência contra a mulher. Cuidado, isso não é uma delimitação. Por quê? Porque a mulher sofre violência em todos os lugares que ela vai. Ela sofre violência em casa, violência no trabalho, no trânsito, no ônibus. Exatamente. Então, vamos delimitar bem. Tá? Então, minha delimitação é a violência doméstica contra a mulher. Muito bem. Então, eu vou perguntar a você agora. Senhores, em pleno século XXI, com toda a modernidade que eu tenho, leis específicas, Maria da Penha, delegacias especializadas, ainda há violência contra a mulher? Sim ou não? Meu câmera já até respondeu. Sim. Agora eu vou perguntar dele por quê. Então, atenção. Por quê? Ora, porque o homem tem um papel fundamental na sociedade. Que papel é esse? Vamos discutir? Segundo, a falta de denúncia por parte da mulher agredida aos órgãos competentes. Por isso que a violência ainda persiste. Ótimo. Agora eu vou atrás de uma solução para esse problema. Qual a solução? Ora, apoio à mulher violentada. Certo? Muito bem. Feito esse planejamento, me diga algo importante. Há alguma forma de você falhar? Não. Você não vai planejar para falhar, certo? Então agora chegou a hora de nós construirmos o nosso texto. Volta para mim rapidinho. Muito bem. Uma vez você planejando, colocando esse esquema que eu coloquei, é lógico que você não vai fazer esse esquema sempre, né? Às vezes até de cabeça dá para você fazer. Mas em um concurso público não custa nada você, na contracapa da prova, começar a ver. Porque primeiro que há um texto de apoio. Segundo, o planejamento vai ajudar você a pensar em todos os pontos necessários para você argumentar. Então, você tem em sua mente esse esquema aí. De olho na tela. Você vai apresentar o tema. Qual é o tema? Violência. Certo? Muito bem. Aí você problematiza esse tema. Qual é a problematização? A violência doméstica contra a mulher. Quais suas teses? Né? Ora, ela existe... E os argumentos, porque o homem exerce um papel dentro da sociedade e a falta de denúncia por parte da mulher agredida. Pronto. Viu só? Agora volta para mim. Aí você vai abrir o seu texto. Com que parte? Com a introdução, certo? A introdução constitui o parágrafo inicial do texto. Então ela tem que ser bem completa, bem resumida, nada de introduções muito longas, porque ela tem que ser composta por uma sinopse do assunto a ser tratado no texto. Então, ela não pode começar com explicações, na introdução não se explica nada, não se defende nada, na introdução eu apenas apresento o problema. Todas as ideias que serão discutidas no desenvolvimento deverão ser apresentadas na introdução por nós. Então, agora nós vamos começar a nossa redação. Então eu quero lado a lado agora e vamos abrir a nossa introdução. Aqui está. A violência está presente no cotidiano do brasileiro. O que é isso? Isso é um fato. Pronto. Toda redação se começa com um tema. Edson, por quê? Porque eu preciso saber sobre o que você está falando. Certo? Muito bem. Aí eu tenho agora a minha tese. Eu vou apresentar a minha opinião, a minha delimitação, para mostrar para a banca sobre o que realmente eu vou falar. Então, eu coloquei, todavia, a pior delas ocorre dentro de casa contra a mulher. Viu só? Há vários tipos de violência. Violência contra a criança, contra o idoso, contra animais, contra homens, contra negros, contra refugiados, estrangeiros, mas não interessa. Essa é a minha opinião.
Para mim, a pior delas ocorre dentro de casa contra a mulher. Pronto, já tenho a minha opinião. Agora, por que isso ocorre, né? Então, vamos ver os porquês? Conforme estatísticas do portal de violência contra a mulher, os dois fatores mais fortes são a forma como a sociedade vê o papel do homem dentro do contexto e a falta de denúncia da mulher agredida aos órgãos competentes, tá bom? Muito bem. Eu poderia, aqui eu vou habilitar a minha caneta e fazer isso aqui de outras formas, ó. Eu poderia fazer algo menor. Né? Eu poderia dizer, a violência está presente no cotidiano do brasileiro, todavia a pior delas ocorre dentro de casa contra a mulher. Olha aí. Tiraria toda essa parte, ó, e diria, os dois fatores mais fortes são a forma como a sociedade vê o papel do homem dentro do contexto e a falta de denúncia à mulher agredida aos órgãos competentes. Viu só? Ou eu poderia resumir ainda mais, olha aí. Eu poderia dizer para vocês, ó, a pior das violências ocorre dentro de casa contra a mulher. Os dois fatores mais fortes são a forma como a sociedade vira o papel do homem dentro do contexto e a falta de denúncia da mulher agredida aos órgãos competentes. Viu só? Então, aí está a introdução pronta. Fiz, inclusive, 3 para vocês, né? Você decidirá qual é melhor para você. Você pode ir direto ao assunto, ser bem breve, para que você possa ter mais oportunidade de argumentar. Um outro ponto importante, né, é que, na hora da argumentação, volta para mim aqui, na hora da argumentação, eu fiz apenas com 2 argumentos, certo? Tenha muito cuidado. Se for uma prova CESP, você obrigatoriamente terá que ter 3 argumentos. Só que há um detalhe, CESP já dá esses argumentos para você, tá bom? Agora, se for uma prova VUNESP, Fundação Carlos Chagas, ou outra banca, né, o ideal é que você faça com 2 argumentos para que você tenha mais oportunidade para defender. Porque enquanto mais argumentos você tem, menor o parágrafo de desenvolvimento, certo? Vamos hipoteticamente, eu não gosto quando um aluno pergunta, Edson, quantas linhas deve ter a minha introdução? Quantas linhas deve ter meu desenvolvimento? Ora, o número de linhas depende do que você vai falar, certo? Mas, hipoteticamente, vamos ter uma redação com 29 linhas, certo? Exatamente. 30, 28, vamos pegar 28 linhas, tá? Ótimo. Então, se você tem uma redação com 28 linhas, hipoteticamente, você tira 5 para a introdução, 5 para a conclusão. 5 e 5, 10, menos 28, 18. Dividido por 2, 9. Então, aí você tem parágrafos consistentes. Se você coloca 3 argumentos, 18 dividido por 3, 6. Então, já diminui a tua capacidade de argumentação. Pois o teu objetivo é me convencer sobre a sua ideia. Tá bom? Então, pense sempre nisso, tá? Agora, nós vamos abrir o desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai colocar os argumentos, lógico que um argumento em cada parágrafo, certo? Aí você vai apresentar opiniões, estatísticas, exemplos, fatos. Cuidado, tá? Exemplos de domínio público. Ah, minha vizinha apanha todos os dias do marido, não sei mais o que fazer. Problema seu, que eu não sei quem é nem sua vizinha, tá bom? Então, coloque pontos de opinião pública, fatos que estão sendo noticiados. E ao apresentar esses fatos, você deve sempre direcionar, né, para a sua opinião, para o seu lado, para que esses argumentos não venham contra a sua ideia, tá? Estabeleça um ângulo, uma posição, um ponto de vista. Então, os 2 argumentos que eu tenho é o papel do homem na sociedade e a falta de denúncia da mulher agredida aos órgãos competentes, tá bom? Muito bem. Agora nós vamos abrir o parágrafo de desenvolvimento. Lado a lado, por favor. Eu coloquei, o homem desde a infância é estimulado a ser violento. Isso pode ser comprovado pelo tipo de brincadeira dos meninos. Luta, força. Então, se você prestou atenção, eu fiz aqui dois pontos importantes, né? Olha aí, o homem é estimulado a ser violento desde a infância. Por que eu coloquei desde a infância? Para quebrar a extensão dessa oração, né? Senão ela ficaria, né? O homem é estimulado a ser violento desde a infância. Muito extenso isso, né? Aí eu coloquei aqui isso o quê? Algo que eu já disse. Isso se refere a quê? Ao estímulo que ele sofre de ser violento. Olha o elemento coesivo sendo aplicado de forma bem interessante, né? Então, isso pode ser confirmado pelo tipo de brincadeira dos meninos. 2 pontos, introduzindo uma explicação, evitando aqueles termos desagradáveis, né? Como, por exemplo, né? Isso mostra que só nesse pequeno parágrafo você demonstra para a banca que você tem conhecimento de elementos de coesão e de pontuação. Muito bem, mas eu quero continuar, porque esse parágrafo está muito pequeno.
para comprovar algo muito importante, né? O papel que você, homem, exerce na sociedade. Então, por quê? Olha aí, o segundo porquê, né? O primeiro, porque você é estimulado a ser violento desde a infância. E depois, porque todo o mercado, aí eu coloquei um ponto aqui, por quê? Olha, ora, Edson, porque eu estou mudando o meu foco, né? Agora já é o foco. Aqui tem o foco 1 e aqui eu vou ter o foco 2. Porque todo o mercado direcionado a eles também comprova isso. Isso o quê? Esse estímulo, Então explica para mim. Desenhos, brinquedos violentos, super-heróis que exibem força, nenhuma emoção. Né? Para um menino você dá o quê para ele? Né? Um revólver, um carro, luvas de boxe. Para a menina, espadas. Né? Para a menina você dá o quê? Bonequinha, fogãozinho, geladeira. Porque ela tem que ser doméstica e o homem não, né? Olha que interessante. Então, através desses dois exemplos, eu estou comprovando o papel que você exerce na sociedade. Suficiente? Não. Pouco. Por que pouco? Ora, porque você é um concurseiro, você é aluno do seu concurseiro e vou passar. Então, você tem um conhecimento muito grande para expor, né? Então, eu vou através da terceira explicação. Terceiro porquê. Por que o papel do homem na sociedade é violento? Por que acontece isso? Lá vai o terceiro. Eles são machos e não devem expressar sentimentos como amor e carinho. Muitas vezes os que expõem são repudiados na escola e na família, sendo a sexualidade posta em dúvida. Ou seja, homem não chora, né? Aí o que eu faço agora? Eu retomo o tema para vocês, para mostrar para a banca que eu tenho controle na minha redação. Então, esse modo violento de encarar a vida é levado para dentro de casa. Justifiquei através do ponto 1, do ponto 2 e do ponto 3, porque o homem é um ser violento. Pronto. Isso é uma dissertação. Algo que você afirmou, né, e explicou por quê. Argumentou por quê, né? Lembra que eu disse, né, logo no início, eu pergunto, você vai passar no concurso público? Aí o aluno diz, vou. Por quê? Porque eu estou estudando. Isso não é argumentação, isso é lógica. Todo mundo que estuda passa, você só vai passar se estudar. Então, você responde, vou passar no concurso público? Sim. Por quê? Porque tenho disciplina, regulo muito bem meus horários, tenho meus horários de estudos, tenho material selecionado, assisto constantemente a videoaulas, tenho apoio da minha família. Aí sim você começou a argumentar. Aqui, para comprovar a minha opinião, eu usei 3 explicações para você. Aí eu vou agora para o segundo, né? Qual é o segundo? A falta de denúncia por parte da mulher agredida aos órgãos competentes. Veja como ficou. Grande parte das mulheres agredidas não denuncia. Essa postura para muitos é inaceitável, tendo em vista a existência de delegacias para mulheres e leis como a Maria da Penha. Mostrando para a banca que você tem conhecimento do que está acontecendo em volta, né? Você sabe que existe a Lei Maria da Penha, você sabe que existem delegacias especializadas. Isso é muito bom, chama atenção. Quero também chamar atenção para um ponto muito importante aqui, que é a generalização. Tome cuidado, tá? Deixa eu habilitar aqui. Opa, vamos lá. Isso, Alguns alunos poderiam ter feito isso. Olha, mulheres agredidas não denunciam. Se você faz isso, você acaba com a sua redação, porque você usou uma generalização e acaba virando um sofisma, né? Um falso argumento, porque as mulheres denunciam. Isso, elas denunciam sim. E quando você disse mulheres agredidas não denunciam, você está generalizando. Então isso não é bom em uma redação, tá? Então vamos tirar, voltar aqui à nossa realidade. Olha que bonito isso. Então grande parte, você usou uma expressão partitiva, né? Então grande parte das mulheres agredidas não denuncia. Denuncia concordando com grande parte. Essa postura, algo que eu já disse. Que postura é essa? De não denunciar. Para muitos é inaceitável, tendo em vista a existência de delegacias para mulheres e leis como a Maria da Penha. Tá bom? Não, eu quero mais, né? Por que as mulheres não denunciam, Edson? Por quê? Ora, vários são os motivos que levam a isso. Isso que? Algo que eu já disse. Opa, vamos lá. Isso que? Algo que eu já disse. Então, olha aí. O que? A não denúncia. Vergonha. Agora, cuidado. Muitos alunos falam, vários motivos levam a isso. Aí eu coloco apenas 2. Não, vários são vários. Aí eu coloquei vergonha, medo do companheiro, os filhos, a dependência emocional e financeira, viu?
Então, olha aí, a mulher não denuncia porque ela sente vergonha, ela tem medo do companheiro, ela tem os filhos, né, que dependem dessa relação, ela tem uma dependência emocional muito grande daquele homem, ela tem uma dependência financeira, viu só? Aí sim, vários para nós dois são vários, não apenas dois. Então, eu coloquei aqui 2 pontos, 1 e 2. Suficiente? Não, eu quero mais. Mas, vamos lá? É muito difícil para a mulher assumir diante da família e dos amigos que o marido que devia amá-la e protegê-la é um agressor. Então, através de 3 pontos importantes, né, de 3 explicações, eu disse por que a mulher não denuncia. Né? Então, eu disse que vários motivos levam a isso. O quê? A vergonha, o medo e é muito difícil... 3. É muito difícil para a mulher assumir diante da família e dos amigos que o marido que devia amá-la e protegê-la é um agressor. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos partir para a conclusão desse texto. Vamos lá? A conclusão fecha a linha de raciocínio. Leia isso comigo que é importante. Por isso é fundamental o seu posicionamento ficar bem claro nesse exato momento. Bom? Então, a conclusão é um parágrafo único. Exatamente. Outra coisa, evite... determinadas conjunções em relação à conclusão. Alguns alunos começam a conclusão com todavia. Ora, quando você diz todavia, você está negando tudo que você falou aqui, porque todavia é uma conjunção adversativa. E também evite esses clichês horrorosos, né? Volta aqui para mim rapidinho. Esses clichês, essas frases feitas que alguns professores ensinam, né? Não vale a pena. Ou seja, alguns alunos colocam assim, conforme os dados dissertados acima. Poxa, gente, olha a falta de lógica disso. Conforme os dados dissertados acima. Você dissertou onde? Aqui embaixo? Não, aqui embaixo você vai concluir, né? Esses clichês, eles não são errados, mas eles desvalorizam muito o texto. Porque é uma coisa que todo mundo vai dizer. E o aluno do seu concurseiro não é todo mundo. Ele é um aluno especial, ele é um aluno nota 10, ele é um aluno que vai brilhar na hora da redação. Uma coisa eu digo, na hora da conclusão, não esqueça de retomar o tema, a ideia principal, a tese. Esse procedimento é indispensável para muitas bancas, porque vai provar que você sabe sobre o que você está falando, tá? Agora não vá acrescentar novas ideias, né? Por favor. Então, olha só, quando você for encerrar a sua conclusão, você pode encerrar com uma oração subordinada adverbial final, né? A fim de minimizar esse problema, também não coloque acabar, né? Porque só você acaba com o seu texto. Para acabar com a violência doméstica contra a mulher. Quando isso vai acabar? Nunca. Então você coloque palavras mais suaves, minimizar, reduzir, inibir, né? Aí você vai apresentar possíveis soluções para esse problema, né? Para o problema que você expôs. Então, ao longo do texto, você apresentou um problema, discutiu esse problema, então chegou a hora de você apresentar. Também na conclusão, evite umas palavras desagradáveis, né? Como, por exemplo, concluindo, conclui-se. Por quê? Como é que é o nome da última parte da redação? Conclusão. Isso significa o quê? Que está todo mundo esperando você terminar o seu texto. Então não precisa dizer que vai concluir, porque eu já estou esperando por isso. Tá? Também não termine, evite ao máximo terminar uma conclusão com perguntas reflexivas, né? Será que um dia teremos paz na família e a violência doméstica contra a mulher, enfim, terminará? Gente, eu não quero refletir, eu quero que você apresente uma solução para o problema que eu expus para você. Né? A conclusão, ela confirma a sua tese, sem margem para questionamento algum, tá bom? Então vamos ver como vai ficar a nossa conclusão? Lado a lado, por favor. A violência doméstica contra a mulher é uma realidade que precisa acabar. Olha, eu não falei que ela vai acabar, não, ela precisa acabar. Eu não coloquei para acabar com a violência contra a mulher. As mulheres agredidas precisam quebrar o silêncio a fim de que todos parem e pensem em soluções para esse problema. Somente um esforço conjunto da família e dos órgãos competentes para apoiá-las. Por quê? Algo muito pessoal, que não merece uma intervenção muito grande, porque isso é uma intervenção jurídica. Então você, na realidade, deve dar o quê para esta mulher? Apoio, né? Muito bem. Volta para mim. O que foi que nós fizemos, né, hoje? Nós montamos uma redação dissertativa para você parte por parte. Se você seguir, poderá assistir essa videoaula outra vez, você pode até fazendo no seu caderno e apresentando diferentes
formas de introdução, como eu fiz com vocês, não é? Procure também fazer com outros temas. Veja o que está acontecendo na sociedade. Trabalhe com questões de imigração, com questões de desarmamento, com a lei seca, com a violência contra a mulher, idoso, criança, a questão de meio ambiente. Procure estar sempre informado em relação a isso. Não se esqueça, comece a sua redação pelo tema, apresente sua tese e, na conclusão, apresente uma possível solução. Certo? Então, eu sou o professor Edson Botelho, direto do estúdio, sou concurseiro e vou passar com o nosso módulo de redação para concursos públicos. Obrigado e até a próxima.